Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Romanos 1, verso 1. O texto diz o seguinte, vamos ler até o verso 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Somente até aí. Esse verso 5, ele finaliza da seguinte forma: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Uma obediência que vem pela fé. Apóstolo Paulo, ele dá uma característica. Ele mostra uma diferença desse tipo de obediência que ele está falando. Não é a obediência tradicional. Não é a obediência comum que todo mundo conhece. É uma obediência que vem pela fé. Não é uma obediência porque alguém te disse não faça isso. Não. Não é essa obediência, senão ele não daria uma ênfase. Obediência que vem pela fé. É uma obediência diferente daquilo que nós conhecemos. E ele está falando que Deus o levantou como apóstolo, através da graça de Cristo, para que ele encontrasse em todas as nações um povo para obedecer pela fé. Você vê que o texto começa falando de Jesus, que ele é o Filho de Deus, falando da sua ressurreição, falando do seu poder. E ele chega nesse verso 5 mencionando a obediência que vem pela fé. Você vai ver que a partir do verso 21, ele vai começar a falar de pecados. Coisas que pessoas que não reconheceram Deus como Deus, começaram a praticar com seus próprios corpos, a partir do verso 21. Mas veja, antes de chegar no verso 21 e falar de todos aqueles pecados, e depois você pode ler, vale a pena, ele faz um alicerce, ele faz uma base, ele constrói uma base. O que me leva a entender que Jesus é o fundamento de tudo, e que a partir de Jesus nós aprendemos a obedecer pela fé. Tem diferença? Tem. Tem muita diferença. A palavra obediência, que nós conhecemos, que está lá no dicionário, significa o cumprimento de ordens, de alguém superior, ato ou efeito de obedecer,
condição ou qualidade daquele que é obediente. Submissão. Submeter-se à vontade de outro. Estar sob o comando de alguém. Agir e estar de acordo com alguma autoridade. Isso é obedecer do dicionário. Esse é o obedecer que todos nós conhecemos. Só que nessa afirmação de Paulo, no verso 5, não é esse o significado que ele está entregando. A obediência para Paulo parece se opor a uma observância de regras, simplesmente. Parece contra o cumprimento ou a prática de obras, de algo que o homem pode fazer. É incrível isso. Então, qual o significado da expressão obediência da fé? Fica claro nesse texto que essa obediência da fé não surge do homem. Porque ele começa falando que Jesus é aquele que os profetas prometeram. Ele começa a se embasar em Jesus para chegar nesse tempo aqui. Essa palavra obediência, você vai perceber ela nas cartas paulinas algumas vezes. E nesse livro específico, 10 vezes. Obediência é a palavra grega hipakoé. Aparece 5 vezes. Essa palavra é formada de akoé, que significa audição, escuta, atenção. No latim, obedire, que significa obedecer, que vem de audire, que vem de ouvir. Isso já começa a nos dar um rumo, uma direção a respeito dessa obediência que vem pela fé. O significado. Porque veja, quando a minha obediência não procede da fé, o resultado é o que vem do verso 21 em diante. O resultado é a frustração do homem, é a queda do homem, é a falha do homem. A palavra coé é encontrada em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Também com significado físico de audição, capacidade de ouvir. Na primeira carta aos Tessalonicenses, essa palavra também aparece. Exatamente assim. Por isso, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque tendo recebido a palavra, e aí a gente pode substituir a palavra da escuta, da nossa parte de Deus, vós a acolhestes não como palavra humana, mas o que verdadeiramente é como palavra de Deus, que age em vós, que tendes fé. É algo vivo, é uma mensagem que te transforma e que te direciona. Nós estamos num culto de milagres. E o milagre, ele não é um esforço humano. O milagre não é algo que você pode fazer. A verdade é que você, partindo de você, independente da atitude que você tenha, do esforço que você faça, você não pode gerar nenhum milagre. O milagre, ele é gerado somente do amor de Deus por você, do poder de Deus em você.
Mas ele só é ligado, ele só é conectado através da fé. Só a fé pode acionar o sobrenatural. Só a fé pode acessar a realidade de Deus, o mundo de Deus, os pensamentos de Deus ao seu respeito. O problema é que por muito tempo nós fomos ensinados e vivemos com esse esforço intenso de fazer algo como se dependesse de nós. E esse é o maior obstáculo para o sobrenatural. Um dia eu atendendo uma mulher no final do culto, e ela estava revoltada, porque ela trouxe uma outra mulher com ela, e ela já vinha no culto há muito tempo. E ela trouxe uma outra mulher com ela, que não era cristã, não era crente. E ela ainda frisou, essa mulher, ela bebe, essa mulher, ela fuma, essa mulher, e começou a dar as características. Isso porque era amiga, hein? Falei, rapaz, imagina se não fosse amiga. Entregou a ficha inteira. E aí, ela falou, essa mulher faz tudo isso. Ela veio uma vez aqui no culto. E foi curada. Uma vez. Pastor, estou aqui há tanto tempo. E não recebi. Pastor, eu jejuo. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho tempo com Deus e não recebi. Eu virei para ela e falou, você já respondeu a sua pergunta. Você tentou comprar o seu milagre com a sua oração, com o seu jejum, com o seu devocional. Você está pensando que Deus tem um supermercado. E que você pega moedas que você acha que é moedas na Bíblia para comprar um milagre. Não é o seu jejum, não é a sua oração, não é o seu devocional, não é a sua leitura bíblica que vai acionar o milagre. É a sua dependência completa de Deus. Deus não quer a sua ajuda para o milagre. Não faça igual a Abraão. Abraão tinha uma promessa, a promessa demorou um pouquinho para cumprir. O que ele fez? Ele e a mulher falou, Abraão, pensei direitinho, a gente tem uma promessa, mas a gente também tem a escrava aqui, ó. Você podia, né? E o filho veio, olha só, a gente ajuda Deus. O milagre acontece, a promessa dele se materializa. Olha que legal. Mas não era a promessa. Ismael não era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer sozinho. Tira a sua mão do milagre que Deus tem na sua vida. Se for no seu esforço, não é milagre, foi você. E mesmo quando você conquista algo que foi você, você tem que dar graças a Ele, porque Ele te deu dom, inteligência, saúde, capacidade. Isso também glorifica Ele. Mas tem coisas que você não pode fazer e você tem que tirar a sua mão, porque enquanto você tiver com a sua mão, o milagre não vai acontecer. Ou é dependência total ou não é. E a nova aliança, a marca da nova aliança é dependência total, 100% do Espírito Santo. Essa é a marca da nova aliança, dependência. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela, depende, fica mais leve.
Por que é tão difícil depender? Por que é tão difícil descansar na obra consumada do Cristo? Por que é tão difícil a gente pegar o nosso fardo e entregar para Ele? Chegar nele e falar: Pai, eu não posso carregar isso. Eu sou incapaz de carregar isso durante a minha vida. Apóstolo Paulo, ele chega para Deus uma vez. Tem um espinho aqui na minha carne e o negócio está difícil. Estou sofrendo com isso. É um problema. Deus só responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que é graça? Favor imerecido. Poder de Deus na sua fraqueza. O que Deus estava falando? Tem esse espinho? Tem essa fraqueza? O meu poder pode agir aí onde você está falando que está incomodando. A partir dali, você nunca mais vê Paulo reclamando desse tal de espinho. Passa a vida inteirinha sem mencionar ele. Porque ele entendeu que a dependência, a graça, o favor, o amor de Cristo por ele, iria se aperfeiçoar na incapacidade dele, nas limitações dele, na fraqueza dele, na incapacidade dele. Mas depender é difícil, porque somos acostumados a resolver com a força do próprio braço. E existem sinais de que você está fazendo algo que você deveria ter entregue nas mãos do Espírito Santo. Quais são esses sinais na sua vida que denunciam que você não está dependendo do Espírito Santo? Estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Todos esses problemas emocionais é porque você tentou fazer algo que não tinha capacidade e você simplesmente implodiu. Quem já viu, quem conhece alguém bem descansado assim na sua família, aquele cara que não se preocupa com nada? Levanta a mão, conhece? Tem? Sempre tem um na família, não tem? Já viu que essa pessoa não adoece? Ela não tem estresse, ela não se esgota o tempo todo. Também, você não faz nada. Você aí está achando que as coisas vão vir, você não reage, você não se preocupa. Não exatamente desse jeito, mas é algo parecido com isso que o Espírito Santo espera de você. Não que não haja obras, que não haja movimento, que não haja avanço da sua parte, mas que seja um avanço guiado pelo Espírito. Que seja um avanço com uma convicção que o Espírito Santo está do seu lado, colocando a mão dele sobre a sua mão, firmando os seus pés no caminho, fazendo você subir cada vez um degrau mais alto, porque ele está com você. Uma coisa é você se esforçar e você vai se esgotar se você tentar fazer algo que é maior do que você. Davi não derrotou Golias pela sua força, pela sua habilidade. Sim, ele tinha habilidades, ele já mexia com aquela ferramenta, com a funda. Deus já estava preparando ele para aquele encontro. Mas sabe, acertar a testa de um gigante todo equipado, com uma pedrada só e derrubar ele e matar, me desculpe, tinha que depender de Deus. Não tinha como ser só ele. Não tinha como ele ser tão certeiro daquele jeito. Se ele errasse aquela pedra, talvez não daria tempo dele colocar outra pedra na funda. Talvez não daria tempo dele se preparar novamente para um segundo golpe.
ou acertava, ou acertava. E uma curiosidade, esses dias eu estava estudando essa parte. Você sabe por que eram 5 pedras? Sabe por que Davi pegou 5 pedras? Ele tinha tanta confiança em Deus que ele pegou 5. Você sabe por quê? Porque Golias tinha 4 irmãos. Ele pegou uma pedra para cada testa. Ele estava tão abusado no Espírito Santo que ele falou: é Golias e os 4 irmãozinhos, tudo grandão. Ok, 5 pedrinhas é o que eu preciso. Mas veja, Davi, ele já deixa claro o movimento dele, a motivação do movimento dele. Parafraseando aqui o que ele disse: você vem contra mim com escudos, com sua espada, você vem contra mim com as suas habilidades, com as suas medalhas, com a sua fama, com a sua capacidade, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você percebe que ele não se moveu na força dele, na capacidade dele, na habilidade dele. Ele dependeu completamente e ele denuncia isso, ele deixa isso de forma explícita. Eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer que tudo que não procede de fé é pecado. Porque se não procede de fé, não está dependendo do Espírito Santo. Se não está dependendo do Espírito Santo, está dependendo da sua força. Se está dependendo da sua força, não agrada a Deus, porque Ele sabe que você vai quebrar a cara. É sempre assim. Toda vez que a gente acha que pode fazer, a gente vai com a cara no muro. E toda vez que a gente depende, dá certo. Acontece, flui, rompe. Mas quando eu tento fazer, é incrível. Coloco a mão e a coisa parece que trava, limita. Sabe, eu prefiro a mão dele porque a mão dele é sobrenatural. A mão dele vai trazer recursos sobre a minha mão que não são naturais, que não são desse mundo. A matemática dele é diferente da minha matemática. A ciência dele é diferente da ciência dos homens. O tempo do milagre acontecer dele é diferente do nosso tempo. Primeiro porque ele não está preso ao tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo. E alguém que cria o tempo, ele está fora do tempo. Então um milagre não precisa de dias para acontecer, ele não precisa de meses para acontecer, ele não precisa de processo, ele não precisa de crescimento, ele não precisa de um investimento da sua parte. Porque o milagre, ele vem de uma realidade fora do tempo. E fora do tempo as coisas são completas, inteiras, perfeitas. Mas você só consegue pegar isso por fé. Se você for na lógica, você fala: não, mas para isso aqui acontecer na minha vida leva tempo. Sabe, para isso aqui acontecer não é assim. Né, pastor? A gente tem que ter os pés no chão, tem que estar dentro de uma lógica. Não sai da lógica. Você vai ter que ser um pouquinho maluquinho. Jesus falava com árvore. Jesus falava com vento. Jesus chega numa árvore e fala: olha, ninguém vai comer fruto de você, porque você não quer me dar o fruto que eu estou precisando. Então eu te amaldiçoo, ninguém mais come fruto de você. Ele está falando com árvore.
Ele está lá no barco e começa a falar com o vento. Vento, mar. Ele fala com os peixes, está lá, os discípulos tentando pescar, não pega nada, de repente, os peixinhos, vai na rede deles aí. Enche a rede de Pedro. Faz Pedro se surpreender. Você entende que você não foi chamado para viver dentro de uma lógica. E se você quiser insistir em viver dentro de uma lógica, se prepare para viver uma vida limitada, pequena, previsível, explicável. Uma pessoa lá do Gama, ele é um dos nossos líderes, semana passada ele foi internado com obstrução no intestino. Chegou com dores abdominais, foi atendido, e internaram ele, não deixaram ele sair do hospital e falou, você vai fazer a cirurgia imediatamente. Só que foi entrando emergências e foram deixando ele de lado, medicando ele para ele não sentir dor, e ele foi deixando de lado, mas era algo gravíssimo. E nós começamos a orar. Passou um dia, no outro dia, falou, olha, agora parece que a cirurgia vai sair, eu já vou até fazer os exames. Estou sentindo muita coisa, mas... Aí fez os exames pré-operatórios. E não deu nada. A obstrução no intestino sumiu. Pastor Paulo, sumiu. Sumiu. Algo gravíssimo que precisava fazer uma cirurgia de forma urgente, nem deixar ele sair do hospital. Daqui a pouco o médico fala, não, agora a gente não vai te dar alta porque a gente precisa investigar isso aqui direito. Ainda seguraram ele lá um dia e meio, mais ou menos. Ele não foi nem para o culto domingo porque estavam segurando ele lá, querendo encontrar obstrução. Procura não, já está lá no inferno de onde ela saiu. Quiser ver a obstrução, vai ter que ir lá na casa do chifrudo. Não podemos ficar presos à lógica. Senão tudo na sua vida vai ter uma explicação, vai ter um motivo. Você vai entrar num raciocínio onde tudo tem que ser explicado. Então você não se abre para o transcendente. Você não se abre para uma realidade do mundo de Deus onde tudo é. Onde tudo está pronto. Todos os milagres que você precisa nas regiões celestiais, eles já estão completinhos. Inteiros, perfeitos. É um produto acabado. Só está esperando você pegar e usar. Mas você não pode comprar isso, porque não está à venda. É por amor. Nenhum milagre pode ser comprado. Por nada que você possa fazer. Nada do que você pode fazer pode comprar o menor milagre na sua vida. Todo ele é por amor. Todo ele é porque você tem um pai apaixonado por você. Mas a gente precisa se mover por fé. Se alinhar a isso que o apóstolo Paulo está falando. Uma obediência que vem pela fé. Se alinhar a um estilo de vida completamente dependente do Messias, do Cristo, daquele que foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Você vai ver que a relação de fé, sempre que o apóstolo Paulo fala de fé, ele vai falar do Cristo ressuscitado. Ele nunca vai citar só fé sem falar de Jesus.
Porque é a mensagem de Jesus que gera fé. É a mensagem de Cristo que gera fé. Você pode pregar qualquer outra parte da Bíblia, vai mexer com as pessoas. Mas se você pegar uma mensagem 100% cristocêntrica e falar só de Jesus, você vai ver o que acontece no mundo espiritual e no coração das pessoas. Porque Jesus gera fé. Jesus gera fé. Você sabe qual era a principal mensagem da igreja primitiva? Que os apóstolos pregavam? Que foi até proibido? Simples. Jesus ressuscitou. Era a mensagem mais pregada. Ei, Jesus ressuscitou. Ei, Jesus ressuscitou. Sabe o Nazareno, aquele que estava na cruz? Ele ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Ele subiu aos céus. Ele está vivo por toda a eternidade. A ponto das autoridades políticas daquela época que fala, cala a boca desse povo. Não quero ninguém falando que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque isso gera fé, isso gera autoridade, isso nos dá poder. A fé é um compromisso único com o Messias. A fé não tem nada a ver comigo, a fé tem a ver com Ele. É Ele que alimenta a minha fé. É Ele que me move em fé. E o espírito de fé me leva até as obras corretas. A obediência da fé. É uma obediência que o motivador é o Cordeiro. É como eu vejo, é o quanto eu desejo, é o quanto Ele tem de mim. Isso vai me levar a uma obediência de fé. Obediência de fé pode te levar a realidades que você nunca imaginou. A depender de uma forma de Deus, onde a sua vida, o sobrenatural vai se tornar comum. Vai se tornar natural. A melhor definição de fé que eu conheço é dependência. Fé não é esforço, não é, eu estou cheio de fé, eu vou encostar aqui, eu estou com tanta fé que esse milagre vai acontecer. Não é isso. Não é isso. Quanto de você o Espírito Santo possui? Quanto da sua vida o Espírito Santo possui? Isso é fé. Isso define a fé. Fé grande é dependência grande. Fé grande é entrega grande. Quanto maior a fé, é porque tem uma dependência e uma entrega gigantesca do Espírito Santo. E aí é a química do milagre. Romanos 6, 16 e verso 17, ele vai falar sobre o cristão, que embora ele não esteja submisso ao regime da lei, das obras, ele não deve pecar. Mas ele não está falando de uma obediência, de uma atitude de um servo com seu senhor. E ele também não está falando de uma obediência de um escravo perante o seu dono.
Porque a quem te apresenta como escravo, a esse você deve obediência. A obediência ao evangelho deve ser de coração e não de coação. Se alguém é convertido com medo do inferno e não pelo amor de Cristo, essa pessoa vai ter problema na caminhada cristã. Porque a obediência dela tem como base a coação, a ameaça, a punição, a consequência, e não o amor de Cristo. Ei, a cola que nos liga a Deus é o amor. Se não for pelo amor, não está bem feito, não está alinhado, e não vai permanecer. Se a sua santidade é sustentada pelo que você faz, você vai cair e pecar. Se a sua santidade for sustentada pelo amor dele por você e o poder dele em você, você vai permanecer santa. Fala para a pessoa do seu lado, deixa de ser bobo. Tem nada a ver com você. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. A obediência tem que ser de um filho que se sente amado pelo pai. E não de um senhor bravo que está falando, vou te jogar no lago de fogo se você não me obedecer. Jesus, ele ensina, a oração que vocês têm que fazer é Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Ele já está colocando relacionamento, ele já está te colocando dentro de uma família, ele está te conectando com uma paternidade. Você está sendo filho. E daqui a pouco, quando você entende que o motivador da sua obediência a Deus, o motivador daquilo que você vai fazer para Deus é o amor dele por você e em você, fica leve. Você vai dar fruto. E você já viu uma árvore se esforçando para dar fruto? Pé de abacate, e o pé de abacate está lá gemendo. O que foi? O abacate tem que nascer. Deixa eu mostrar aqui porque tem que nascer abacate. O fruto nasce de forma natural, respeitando a natureza daquela árvore. O fruto do Espírito nasce de forma natural em você, quando você nasce de novo e a sua natureza está em Cristo Jesus. O fruto que agrada a Deus, ele brota de forma natural. Eu nasci de novo, a minha natureza é Jesus. Eu sou de Cristo. O Espírito Santo está em mim. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O fruto, ele é natural. Ele vai brotar. Ele vai nascer. Você não vai ter que, ai Deus, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não vou dar conta. Se eu não fizer isso, não. Você vai agradar a Deus e dar frutos que agradam a Deus de forma natural. Quando você entender que você está numa árvore, enxertado nessa árvore, e a vida que há nessa árvore vai chegar em você, que é o ramo, que é o galho, e você vai começar a produzir os frutos da árvore, e aquele que cuida da árvore, que é o Pai, vai olhar e vai se agradar daquilo que você está produzindo, porque você está produzindo conectado no Cordeiro. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo começou o capítulo,
falando de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o prometido, que Ele ressurgiu. E que Ele deu a Paulo o chamado, o apostolado, a autoridade, o poder, mas também a obediência da fé. Depender do Espírito Santo evita que a gente entre num sistema de ativismo, onde eu me torno um religioso. E não percebo mais Jesus, apesar de estar trabalhando para Ele. Dentro da igreja. Na maior correria, fazendo um monte de coisa. Mas eu nem me conecto totalmente com Ele. Eu nem consigo ouvir a voz dele direito. Mas estou trabalhando, estou fazendo, estou aqui, estou agitado. Marta e Maria. Uma querendo fazer algo para Jesus. Uma querendo fazer bebida, preparar comida para Jesus. E a outra sentada aos pés de Jesus. Descansando. Recebendo. Dependendo. Entendendo que Jesus não veio para ser alimentado por você, Ele veio para te alimentar. Entender que Jesus não veio para beber daquilo que você preparou para Ele. Ele tem uma água que se você beber, você jamais vai ter sede. Entender que Ele veio te servir e não ser servido. Ele tem algo para te entregar, você não tem nada para entregar para Ele. Quando eu entendo isso, eu me entrego, eu dependo e eu me rendo a isso. E a caminhada cristã começa em se assentar em Jesus nas regiões celestiais. Enquanto eu não me assentar é descansar. Regiões celestiais, um lugar de autoridade. Jesus está no trono, ao lado do Pai, acima de todo principado e de toda potestade. E o apóstolo Paulo nos convida e diz e afirma que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Assentado, você não está de pé, você não está andando, você não está correndo, você está assentado. O seu milagre sempre esteve pronto. Ele não está ficando pronto hoje. Talvez hoje você entendeu como acessá-lo. Mas o seu milagre sempre esteve pronto. A sua vitória sempre esteve pronta, completa, inteira, em Cristo Jesus. Eu não sei se você tem um diagnóstico, eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, a situação que você está enfrentando na sua vida, mas o seu milagre sempre esteve pronto em Cristo Jesus, completo em Cristo. E você pode recebê-lo hoje. Lembra daquela mulher que veio reclamar comigo da amiga? A amiga chegou aqui e ela falou, minha vida é toda torta mesmo, mas esse pastor está falando que ele é apaixonado por mim, que ele me ama, que ele me quer, então eu recebo, eu aceito, eu sei que não mereço, eu sei que eu não estou qualificada para receber nada dele. Aí ele não resiste, gente. Aí ele não resiste. Sabe o que ele resiste? Aquele jovem rico que chega, eu sou observador de lei, eu sou cumpridor desde novinho, glória a Deus, aleluia, eu sou bom demais. Aí Jesus olha assim e fala, não entendeu nada. Está se achando. Está pensando que é alguma coisa. Eu observo a lei, eu cumpro tudo. Os mandamentos, a minha família inteira. Nossa família é isso, é aquilo, todo mundo.
Por isso que Jesus já deu um coice nele logo desde o início, né? Bom mestre. Bom é só um que está no céu. Já sabia, já viu o orgulho. Já viu a prepotência de se achar que estava fazendo algo para Deus. Não recebeu o milagre. Até o outro que chegou e falou, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Até esse que reconheceu que não tinha fé suficiente, recebeu o milagre. Porque a falta de fé não vai bloquear o seu milagre. Isso aí, homens e mulheres de Deus vão ser usados para te conectar, para unir a sua fé, e você vai receber o seu milagre, o Espírito Santo vai te ativar, mas o que bloqueia milagre é legalismo, é homem no controle, é homem achando que é alguma coisa, é homem se orgulhando daquilo que faz para Deus, é homem achando que está no controle, que pode resolver na força do braço. Isso bloqueia qualquer milagre. Ninguém que chegou assim diante de Jesus recebeu o milagre. Ninguém. Mas todos que chegaram por baixo, saíram dali pulando de alegria. E eu creio que muita gente aqui vai sair daqui essa noite pulando de alegria. Sim. Porque hoje você está entendendo, aprendendo o que é a obediência da fé. Não é uma placa que diz faça isso ou faça aquilo. Você foi tão amado, tão desejado, tão cuidado, que o amor dele te constrangeu de um jeito. E você recebeu o Espírito Santo, que é o autor da lei. E você não precisa mais de uma placa ou de alguém falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque a obediência que vem pela fé em Cristo, já te qualifica para receber uma bússola dentro de você chamada Espírito Santo. E quando você vê o pecado, algo já vai gritar dentro de você, falando, olha o perigo ali, ó. Olha o chifrudo aí com um prato de lentilha. Olha o chifrudo querendo te roubar a bênção. Você não vai ser enganado. Essa é a obediência que vem pela fé. Você percebeu que até para ser obediente a gente depende dele? Somos totalmente dependentes. Mas isso é bom, porque Ele gosta de cuidar de você. Feche seus olhos.